8 situações onde você tem que usar a vírgula em inglês. Primeiro caso é quando a gente está listando 3 itens ou mais. Então, por exemplo, I bought apples, bananas and pears. Então, no inglês a gente vai colocar apples, vírgula, bananas, vírgula, and pears, ok? Ou, por exemplo, they ran upstairs, locked the door and called the police. Então, eles fizeram 3 coisas. Eles correram para o segundo andar, trancaram a porta e chamaram a polícia. A gente vai botar vírgula em todos eles. They ran upstairs, locked the door, and called the police, ok? Segundo caso é quando a gente está usando 2 adjetivos ou mais para descrever alguém ou alguma coisa. Por exemplo, Sally is a smart, successful woman. Smart, inteligente, e successful, bem-sucedida. Eu tenho 2 adjetivos, então eu vou usar uma vírgula entre eles. Sally is a smart, successful woman. São Paulo is a busy, loud city. São Paulo is a busy, loud city. Então, eu tenho busy, que é movimentado, e loud, que é barulhenta, 2 adjetivos, eu coloco vírgula entre eles. Terceiro caso, no discurso direto, que é quando no texto a gente abre aspas para repetir exatamente as palavras que a pessoa usou, sabe? Nesse caso, em inglês, a gente precisa usar vírgula. Ficaria assim, Sally said, vírgula, I refuse to go. Essas foram as palavras exatas que ela usou. Então, nesse caso, eu preciso sim usar uma vírgula, ok? Quarto caso. Quando a gente está escrevendo em inglês e a gente quer se referir a alguém, chamar a atenção de alguém específico, a gente coloca esse nome entre vírgulas. Por exemplo, the bill, Peter, was higher than we expected. Nesse caso, eu estou dizendo, a conta, Pedro, foi mais cara do que a gente imaginava. Então, nesse caso, eu vou colocar Peter entre vírgulas, porque eu estou usando isso para me referir a ele, para chamar a atenção dele, ok? Eu estou falando com ele. Um exemplo clássico é You, sir, cannot park here. Ou seja, você, senhor, não pode estacionar aqui. Então, esse senhor, esse sir, tem que vir entre vírgulas, ok? O quinto uso da vírgula que eu vou trazer nesse vídeo é dentro das compound sentences, que são as frases compostas. E o que caracteriza as frases compostas em inglês? Elas são formadas por 2 orações independentes, então eu poderia colocar um ponto final entre elas, não teria problema, elas fariam sentido separadamente, só que eu resolvi combinar elas numa mesma frase. Para eu fazer isso em inglês, eu preciso usar vírgula e um dos fanboys, que são esses 7 conectivos em inglês que a gente pode usar para combinar orações independentes, que são for, and, nor, but, or, yet, and so. Ou seja, os fanboys, para te ajudar a lembrar. Então, o pulo do gato aqui é que, além do conectivo, a gente usa também uma vírgula, principalmente quando a frase é longa. Então, por exemplo, Sally wanted to go out, but she didn't have any money. Sally wanted to go out. Isso é uma oração independente. Eu posso botar um ponto final e ela faz sentido sozinha. She didn't have any money. Isso também é uma oração independente. Ela tem sujeito, verbo, complemento. Ela faz sentido sozinha. Então, para eu conectar essas 2 orações, eu preciso usar a vírgula. E nesse caso, o but, porque a ideia aqui é de contraste. She wanted to go out, but she didn't have any money. Ok? Um outro exemplo é Nobody had an umbrella. So, we waited for the rain to stop. Nobody had an umbrella. Ninguém tinha guarda-chuva. Isso é uma oração independente. We waited for the rain to stop. Também é uma oração independente. Então, para eu conectar elas, eu preciso usar a vírgula e um dos fanboys. Nobody had an umbrella, so we waited for the rain to stop. Ok? Sexto caso. Dentro das frases complexas em inglês, a gente também precisa da vírgula dependendo da ordem das orações. Uma frase complexa em inglês nada mais é do que uma oração independente, que faz sentido sozinha, e uma outra oração que não é independente, ela é incompleta. Se eu falo só ela, não faz sentido. Eu preciso complementar a ideia. Por exemplo, I won't forgive her. Eu não vou perdoar ela. I won't forgive her. Essa frase ela faz sentido sozinha. Agora, se eu pego o telefone e te ligo e falo assim, ó, unless she apologizes,
a menos que ela peça perdão. Unless she apologizes. Essa ideia está completa? A frase faz sentido? Não faz. Unless she apologizes what? O que você vai fazer? A menos que ela peça perdão. Então, nesse caso, a gente tem uma oração que ela é dependente. Se ela segue a oração principal na sua frase, você não precisa de vírgula. I won't forgive her unless she apologizes. Mas se você inverter, unless she apologizes, vírgula, I won't forgive her. Faz sentido? Então, dentro das orações complexas, quando você começa com a oração dependente, quando você começa com a oração que não faz sentido sozinha, você precisa seguir ela de vírgula. Um outro exemplo. I won't buy the car. I won't buy the car é uma oração independente. Ela faz sentido sozinha. Eu não vou comprar o carro, ok? Agora, if it's old. Se ele for velho. If it's old. Se ele for velho, o quê? Né? Eu preciso complementar essa ideia. If it's old não é uma oração independente. Então, se eu falo I won't buy the car if it's old, eu não tenho vírgula. Agora, se eu inverter, if the car is old, comma, I won't buy it. Aí eu preciso de vírgula, ok? O sétimo uso da vírgula que eu vou trazer aqui para vocês é dentro do que a gente chama de relative clauses, que também podem ser chamadas de adjective clauses. Vocês vão encontrar os dois nomes na internet e nas gramáticas. E a gente tem dois tipos de relative clauses. O que a gente chama de restrictive, que te ajuda a definir de quem ou do que você está falando, e as non-restrictive, que são aquelas que estão trazendo informação extra e não informação essencial. Nesse caso, a gente vai sim precisar usar vírgula. Então, por exemplo, My mother, who is a great cook, prepared us dinner. My mother prepared us dinner é a oração principal. My mother prepared us dinner. Você sabe quem preparou o jantar? Sim, a minha mãe. Isso já é super específico. Então, essa oração que vem no meio, who is a great cook, está trazendo informação extra sobre a minha mãe. Não está definindo de quem eu estou falando. Então, nesse caso, a gente precisa usar vírgula, ok? Um outro exemplo seria We stayed at the Park Hotel, which a friend recommended. Quando eu falo we stayed at the Park Hotel, the Park Hotel já é super específico. Esse é o nome do hotel. Então, a oração which a friend recommended está trazendo informação extra e por isso a gente vai precisar usar a vírgula. O oitavo e último uso da vírgula que eu vou trazer aqui nesse vídeo é quando a gente está usando as transition words, que são palavras como therefore, for example, as a consequence, as a result, e essas estruturas também são seguidas de vírgula. Por exemplo, Peter didn't save any money, therefore he couldn't travel with us. Esse therefore tem que ser seguido de vírgula. Ou então, for example, many people prefer to live in the suburbs. Dentro dessa frase, eu preciso seguir o for example de vírgula. Bom, gente, eu sei que eu trouxe muita informação nova aqui nesse vídeo e é natural que você tenha dúvida e que você sinta a necessidade de aprofundar um pouco mais em alguns desses usos. Se isso aconteceu, deixa aqui nos comentários porque eu posso gravar um vídeo mais detalhado sobre ele, ok? Se você gostou desse formato de vídeo, deixa o seu like e até o próximo!